Wake up, Daddy Son. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa aula magna do curso de Introdução à Filosofia. Uma jornada que com certeza vem para transformar. E eu adoro o verbo transformar. Porque eu inventei um significado para ele. Uma vez eu fiquei olhando para essa palavra transformar, eu tive um insight. Eu peguei uma banana e eu anotei o insight para não esquecer. Transformação. Eu dividi a palavra em 3 pedaços. Trans, né? Aquilo que está além, aquilo que cruza dimensões, aquilo que cruza naturezas, aquilo que atravessa. Forma, aquilo que dá forma, aquilo que define, aquilo que mostra ali, não é? Que manifesta ali. E ação. Ação do agir, da decisão, da inteligência. Transforma ação. A ação de materializar, de dar forma física a conceitos e a ideias que são transdimensionais, que cruzam a esfera das realidades para se manifestar aqui. Transformação é a palavra para quem decidiu embarcar comigo neste trem de introdução à filosofia. Uma jornada de 1 ano, com 10 módulos, aulas gravadas, materiais complementares, apostilas, slides para você estudar, deglutir, saborear. Eu vou ser o seu professor ao longo de todas essas aulas e também o seu mentor, mas eu não estou me colocando nesse lugar como alguém que sabe mais ou coisa do tipo. Eu quero sentar com você do lado ali, sentadinho, do lado do banco de passageiro nesse vagão de trem. Não vai nos levar para Hogwarts, mas vai levar-nos para um lugar chamado autonomia de pensamento. Pensar com a própria cabeça, refletir, dar significado, compreender o mundo ao nosso redor. O autoconhecimento em si não é suficiente para que a gente possa interagir e agir de maneira adequada, de maneira forte, de maneira decisiva no mundo. Como não? Nós precisamos entender o mundo. Então, são 2 pratos de uma mesma balança. O autoconhecimento e o conhecimento. Você já ouviu falar. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Para todo mundo que já começou na sua jornada de autoconhecimento, chega um ponto que a gente se sente perdido. Você fala, poxa, estou fazendo terapia há anos, estou lá me conhecendo, faço todas as dinâmicas, compro cursos sem dó, como diz uma mentorada minha. Eu não sou uma pessoa que compra cursos sem dó, eu aprendo, eu vou atrás. Mas chega um momento que a gente parece que trava. Por quê? Porque falta nosso olhar sobre o mundo, falta um olhar contemplativo, falta um olhar que busca o significado, a relação entre as coisas. E a filosofia oferece isso, oferece um sistema de pensamento, oferece uma postura diante da vida, um estilo de vida que vai buscar compreender e significar as coisas para que a gente esteja inteiro em todos os momentos da nossa experiência. Não espere o fim da sua vida, não espere a jornada final, não espere o último ato da sua vida para olhar para o conhecimento desta forma, porque a filosofia é realmente um sistema que pode transformar a forma como nós interagimos, interpretamos e agimos no mundo hoje. Isso aí não vale a pena não, poxa. Aí é contigo, né? Talvez o que esteja faltando nas nossas carreiras, nos nossos projetos de vida, seja um olhar mais amoroso com o conhecimento. E é sobre isso que eu vou falar para você hoje, né? Então, hoje é a nossa aula magna para que filosofia? E eu pus aqui a escultura do pensador logo ao lado. Que será que esse pensador estava pensando tanto quando ele ficou sentadinho nessa pedra, nessa posição tão enigmática? Não sei. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu acho que nos dias de hoje ele diria, putz, acabou o papel. E agora? Né? Acabou o papel.
E agora? É verdade, gente. Nós estamos tão acostumados a aceitar os papéis que a sociedade nos impõe, os papéis que os nossos pais nos impuseram, os papéis que o contexto nos impôs, que nós não sabemos quem nós somos. E no fundo, nós vamos fazendo as cagadinhas na vida, né? Vai cagando, caga aqui, caga lá, de repente você tá nadando naquele mar de merda que você mesmo fez, por não refletir que aqueles papéis não te representavam. We were messed up. Sabe, a gente vai tendo que se despir desses papéis. E eu acho que nós chegamos num momento, sabe aquele momento dramático que você puxa o rolinho e fala, sai só um quadradinho desse tamanho e você fala, putz, acabou o papel, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço para cuidar da merda que eu mesmo fiz? Porque os papéis que eu desempenhei até agora, eu sempre fui um fiel na minha religião, eu sempre fui uma pessoa do jeito que a minha mãe queria, eu sempre fui uma pessoa no padrão da sociedade, sempre tive um currículo muito bom, mas eu não estou sendo capaz de lidar com a merda que eu fiz. Viu? Quando você percebe, quando você chega nesse lugar onde você está fazendo tudo certo, está dando tudo certo, Você está lá bem, está legal, bacana, está desempenhando todos os papéis, está gastando todos os papéis que trouxeram para você. Só que lá no fundo, você sabe que tem merda boiando. Você sabe que tem alguma coisa ali que não cheira bem, né? E você precisa, de alguma forma, renovar, transmutar, dar uma descarga, renovar as águas, deixar fluir. Então, meu caro, se você está como esse pensador, putz, o papel acabou e agora? Bem-vindo à aula magna Pra que Filosofia do curso de Introdução à Filosofia, uma pequena amostra de tudo que nos espera este ano no nosso curso, no mais novo curso do Círculo Escola Filosófica. Quem nunca ficou arrepiado até o fim de ver uma cena como essa? Zumbis, mortos-vivos invadindo toda a sociedade, a humanidade inteira sucumbindo a um vírus que os transformou em comedores de cérebro, andando por todos os lados. Eles não pensam, eles não sentem, eles simplesmente seguem um instinto interior, uma sede de sangue, uma sede de comer cérebros. Cara, séries como Walking Dead, Resident Evil, Cemitério Maldito e tantas outras que trazem essa figura simbólica dos zumbis que caminham sem pensar, sem sentir, apenas seguindo objetivos de curtíssimo prazo, dá uma agonia horrorosa na gente, mas não só pelo aspecto dos zumbis que estão em carne viva, meio mortos-vivos e tal, e que são feios, mas porque isso é uma imagem simbólica que nos remete à solidão existencial que todos nós temos vivido nessa modernidade líquida, como diria Zygmunt Bauman, ou na sociedade do desempenho, como eu diria Byung-Chul Han. Nós que de alguma forma estamos despertos, ainda prestamos atenção no que pensamos, no que queremos, ou quem sabe no que achamos que queremos, porque quase sempre queremos o que outros quiseram que nós quiséssemos, mas nós que estamos atentos à qualidade dos nossos pensamentos, atentos à qualidade dos nossos sentimentos, nos sentimos muitas vezes como os heróis dessas séries, onde eles precisam lutar para sobreviver num mundo de zumbis. Essa analogia também reflete a diferença entre bruxos e trouxas em toda a série Harry Potter, ou aqueles que dominam a magia da mente, a magia dos feitiços, são, de alguma forma, contidos no mundo da bruxaria, no mundo da feitiçaria, enquanto o mundo é dominado pelos trouxas,
que acreditam que a magia e a mente não fazem a menor diferença. Nós, que passamos por um processo de autoconhecimento, vivemos exatamente isso. Vivemos essa sensação, esse desespero. Nós vivemos isso, eu vivo isso, não é? Quem sou eu? Né? Talvez você esteja caindo aqui pela primeira vez, você talvez já seja meu aluno, já tenha feito Mediunidade com Autonomia, Yeshu, a Escola de Mistérios, Filhos da Luz, talvez você já participe até do nosso Clube do Aluno, no Círculo Escola Filosófica, mas talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez e fala, tá, quem é esse cara? Como assim ele está falando essas coisas? Eu sinto que ele sente. Olha, eu sou o Juliano Posati e eu costumo me definir assim, ó, meio hippie, meio bruxo, meio doido. Eu sou desses meio paz e amor, que gosta da arte, gosta de música, sou meio bruxo, porque enveredei numa pesquisa de muitos anos com mediunidade, com efeitos da mente, com feitiços, com a verdadeira alquimia, não é? Que transforma a mente, que transmuta a mente em estados diferentes. E acho que sou meio doido também. Outro sinal. Diz a minha terapeuta que quando uma pessoa acha ou considera a própria loucura é porque ela está distante da loucura, né? O louco é convicto de si mesmo. Eu talvez esteja mais ou menos convicto de que sou meio doido. Mas na verdade, porque gosto de romper com paradigmas, com padrões, gosto de procurar pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê, como dizia Schopenhauer. Eu sou pai do Lorenzo, essa figura trepidante de dinamitosa que vocês veem aí em tela. Sou o calango da calanga, essa calanga maravilhosa. Assim nós nos tratamos, eu e a minha mulher, porque ela é natural de Recife. E a primeira vez que eu a vi, eu brinquei com ela de calanga. E quando nós começamos a namorar, ela começou a me chamar de calango. Então eu sou o calango da calanga. E sou fundador do Círculo Escola Filosófica, uma escola que colabora para que as pessoas realizem o seu potencial de boa e no fluxo. Mas, muito mais do que isso, uma escola que se propõe a ensinar espiritualidade livre de religião institucional, filosofia de um jeito simples, fácil de entender, uma escola que procura congregar essas pessoas que despertaram, que já estão atentas, não é, a uma nova consciência, para que juntas elas possam trocar, crescer e atuar de uma maneira forte, de uma maneira bacana no mundo. Nós acreditamos em 3 pilares: conhecimento, movimento e transformação. Conhecimento como uma experiência, não é, com a verdade, o movimento como uma transformação, como algo interno, algo que mexe com as nossas atitudes interiores, que finalmente vai se desdobrar em transformação no mundo que nós conhecemos. Nós entendemos que isso acontece de dentro para fora. Hoje a nossa escola tem uma sede física aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Você vê aí foto da nossa sede, onde nós realizamos encontros, retiros agora anuais, com um calendário chique, delicioso. Você pode aí ao longo do nosso curso também escolher um dos nossos retiros para estar com a gente. Muito gostoso. A internet ela traz essa possibilidade de conexão com ideias que conversam com a gente e tal. Muito bacana a gente poder assistir isso no conforto da nossa casa, na nossa TV, no nosso celular, poder entrar numa sala ao vivo de conferência, como nós vamos fazer ao longo desse ano, um curso de introdução à filosofia. Vamos entrar, conversar, fazer sintonia juntos, meditar, refletir, ouvir música, discutir sobre os temas. Nós vamos ali gerar um grupo de livres pensadores espiritualizados juntos. Mas eu vou falar para você que um aperto na bochecha é a coisa maravilhosa, uma coisinha assim, pegar na bochecha, mexer, abraçar, sentir o cheiro do outro. Isso é coisa boa demais, isso é ser humano, né? Então, fique aí ligado, porque a nossa sede tem uma programação ao longo de todo este ano para você. Olha só, para o curso de introdução à filosofia, eu estou utilizando como guia, como base, o livro Convite à Filosofia, de Marilena Chauí, uma das grandes pensadoras, uma das grandes filósofas do nosso país. O livro que eu estou usando da editora Ática, ele é a edição 2020, o meu já está todo cheio de coisa aqui para a bruxa aí me ajudando a fazer essas aulas e tudo mais. Agora, claro que eu vou adotar este livro e você vai ver ao longo dos módulos que esse livro aqui ele vai ser muito citado, muito utilizado, mas... Deixa eu te explicar, rapaz. Obviamente,
eu me reservo ao direito de ir trazendo outros pensadores que não citados pela Marilena Chaui, pensadores deste mundo e de outros mundos, se é que você me entende, para que a gente triangule o conhecimento. Eu não tenho problema nenhum, não tenho limite religioso, limite institucional, não tenho limite partidário nenhum. Eu sou um livre pensador espiritualizado e eu vou trazer os pensamentos que eu entendo que corroborem para a nossa compreensão, para que a gente expanda ainda mais a consciência, tenha uma clareza maior de mundo. Ah, Juliano, eu não acredito que você vai suscitar esse cara, porque esse cara é daquele partido, esse cara era dessa religião, esse cara fez tal coisa. Tá, vamos pegar leve. Eu não quero ter que dar piti. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Aí eu preciso abrir o espaço para que a maturidade de cada um perceba aquilo que é útil e aquilo que não é útil, aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Eu não julgo, não é, os pensadores, eu não, pela sua religião, pelo seu partido político, pela sua opção sexual, eu não julgo dessa forma. Eu julgo a qualidade do pensamento. Se o pensamento, ele agrega, a gente vai refletir sobre ele. Por que não? Isso é o exercício filosófico. Não é? A gente aprender a ouvir. Então, claro, já vou dizer para você uma coisa. Se você não está disposto a ouvir todos os tipos de pensadores, você não está pronto para a filosofia. Para essa aula agora, tá? Vai viver sua vida, vai cuidar dos seus boletos, tá tudo certo, continua vivendo assim, não é? E já, quando você der com a carinha na parede, aí você volta que talvez você esteja preparado a ouvir. Ouvir, não simplesmente escutar para responder. Nossa sociedade está vivendo um paradigma onde a gente só escuta para responder. É bate-pronto, a gente não ouve. O ato de ouvir é se deixar afetar por aquilo, deixar que aquele conteúdo entre no nosso mundo interior, revire as nossas crenças, mexa com a gente e então metabolizar, digerir esse conteúdo para entender aquilo que pode ser retido como nutriente para o nosso espírito e aquilo que pode ser descartado, que nem lá, né? Aquela cena do pensador. É isso, tá bem? É isso. Então, este é um curso que tem um espaço para a maturidade dos seus participantes. E é importante que você entenda isso. É importante que, né, se você já fez a sua matrícula, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você ainda não fez, deixou para fazer agora, para ver a aula magna, sentir um gostinho, leia direitinho a página que eu criei lá. Bom, leia todo o texto, leia a minha proposta, leia tudo. Venha consciente para o curso. Eu não quero que você, garanta a vaga ainda hoje, as vagas vão... Eu não vou ficar fazendo esse tipo de putaria que a gente vê no marketing digital. Porque eu não quero gente desesperada, eu não quero gente... não. Eu quero que você tome uma decisão madura, que você venha com uma certa maturidade para esse curso, tá bom? Então, eu sei que esse curso não é para todo mundo. Tá tudo certo, né? Nós somos uma escola de pensamento para aqueles que já despertaram. Nossa função não é ser despertador da nova terra, muito menos testemunha de Jeová da nova terra, né? Então. Muito bem, queridos, novo parêntese. É o seguinte, se você quiser comprar o livro Convite à Filosofia da Marilena Chaui, eu vou deixar todas as indicações dentro da área do curso para que você possa comprar, tá? O livro em si custa uns 250 conto, tá? Porque é um livro muito bem feito, muito bem trabalhado, é o trabalho de uma vida dessa filósofa, que é uma referência para a academia, tá? E se a gente for somar todos os outros livros que eu vou citar, vai aí uns R$2.000 de livro, tá? Então, calma, né? Vê, escolhe direitinho, vai fazendo com calma no seu tempo. Mas só aí já dá uma brincadeira, né? Porque o curso custa 990, mas os livros que eu vou citar custariam mais ou menos uns 2.000. Então só aí, meu amigo, já tá mais do que ancorado o tal do preço, né? Mas muito bem, minha gente, coisas de filósofo. Trago aqui em tela para você dois caras pré-socráticos, quer dizer, eles vieram antes do Sócrates. Sócrates, a gente está falando aí de 23 séculos atrás, mais ou menos. Esses caras são anteriores a Sócrates. Tales de Mileto e Heráclito de Éfeso. Diz que o Tales de Mileto, que é um dos primeiros filósofos da Grécia que se tem notícia, ele também era astrônomo, ele adorava
ficar olhando o céu e tal. Ele foi um dos primeiros caras que previu um eclipse, para você ter uma ideia. O cara observava mesmo, ele se detinha, ele parava naquilo, né? Coisa que a gente não faz hoje em dia, né? Diga-se de passagem, a gente tá tudo na correria, na pressa, louco, correndo de um lado para o outro, feito barata tonta. A gente não para ver a vida, a gente não para observar a vida, a gente não para ver o quanto a vida nos ensina. Hoje é tão simples, né? Você baixar um livro de astronomia e ler e beber da fonte da ciência. Imagina, esse cara não tinha de onde beber, então ele bebia diretamente da natureza, a partir de uma postura de observação. E é muito curioso porque numa dessas andanças, olhando tanto para cima, ele caiu num poço. Cai no poço. E aí, diz que a pessoa que estava tirando ele, enquanto resgatava, ele ria e começou a fazer piada. Ê, Thales, como é que você vai saber o que se passa no céu se você não sabe o que se passa na terra? Não. Como é que você vai fazer isso? A pessoa deu um checkmate lindo nele, né? Lindo. Como é que você pode querer saber as coisas que acontecem no céu se você não presta atenção nas coisas que acontecem na terra? Essa imagem, ela acabou atrelando ao filósofo uma ideia de, o filósofo é sempre um cara distraído, sempre um cara que está brisando, falando de outras coisas. Bom, eu conheço muita gente da festa estranha com gente esquisita que é a mesma coisa, né? O sujeito sabe de todas as notícias de Orion, de canalização de extraterrestre, ele fala com o espírito, ele fala com um monte de coisa e ele não consegue pagar o boleto dele do aluguel, ele não consegue um emprego, ele não consegue argumentar, ele não consegue lidar com a vida prática, porque a cabeça dele está na nuvem. Isso por acaso é alguma coisa de uma paixão mal resolvida, uma coisa frustrada, uma vingança, hein? Curioso isso, né? O mesmo fato de Tales de Mileto. Por outro lado, Heráclito de Éfeso, né? A gente lembra muito de Éfeso por conta de ter uma das primeiras comunidades cristãs, né? Fundada por Paulo, comunidade onde estava João, discípulo de Jesus, a Maria, mãe de Jesus, morou em Éfeso com João por muito tempo, e a gente tem a carta aos Efésios, não é? Da região de Éfeso, mas muito tempo antes, Heráclito de Éfeso era um filósofo, muito conhecido e muito procurado pelas pessoas, não é? Pela sua sabedoria, pelos seus conselhos, etc. e tal. E não raras as vezes, as pessoas eram surpreendidas encontrando Heráclito na cozinha, mexendo com pão, preparando o almoço, cuidando das coisas da casa, né? E ele falava, meu caro, aqui também se encontram os deuses, né? Dando risada, ele falava, olha, estou aqui, né? Cuidando da casa, cozinhando, né? Imaginou, Heráclito com um aventalzinho, né? Estou aqui cozinhando, mas olha, aqui também se encontram os deuses. Então, de um lado a gente tem o Tales de Mileto, que olhava tanto para o céu e acabava se esquecendo das coisas da terra, segundo a paródia e a piada que fizeram. Por outro lado, a gente tem Heráclito de Éfeso, que encontrava as coisas do céu, encontrava as coisas divinas nas coisas simples da vida, nas coisas ali, simples da vida. O terceiro cara que talvez você já tenha ouvido falar é Sócrates. Sócrates diz algumas descrições dos livros que ele era baixinho, feiozinho, pentelho pra caramba, ele vivia atormentando praticamente os atenienses, não é? Com perguntas que constrangiam eles, porque as pessoas eram muito donas de si, a pessoa, não, porque esta é a verdade, porque eu sou uma pessoa justa, verdadeira. E aí ele parava, ficava olhando, você é justo, é? Mas me fala, assim, já que você é tão justo, me explica assim, o que é justiça para você? E a pessoa começava a falar. E ele começava a perguntar, né? E de repente a pessoa caía numa contradição. De repente a pessoa percebia que ela não entendia nada de justiça, com ele apenas fazendo perguntas lógicas, racionais. A mãe dele era parteira, né? Ajudava as mulheres a darem à luz, e ele se via no mesmo papel, de ajudar a humanidade a dar à luz as novas ideias, né? Curioso, né? Essa triangulação. Quando a gente pega, não é, esses três caras, a gente começa a entender um pouco da pegada da filosofia. Contemplar o universo, como Tales, ouvir a verdade divina, e diga-se de passagem, em tudo o que se manifesta ao nosso redor, como Heráclito fazia, conversar com as pessoas, como Sócrates. Eis aí várias maneiras de fazer filosofia. Contemplar o que é natural, o que é belo, contemplar o universo, ouvir a voz de Deus
que fala através de todas as coisas e de todas as atividades. Conversar com pessoas, se conectar com pessoas. São 3 esferas muito curiosas que levam a gente a uma postura filosófica. Marlene Chauí vai falar que a palavra Sofia possuía 2 sentidos que para os gregos eram inseparáveis. Primeiro, o saber, conhecimento, e sabedoria, como conduta moral, ou seja, lembra que eu falei dos pilares do círculo? Conhecimento gera movimento, que gera transformação. Quando eu acesso o conhecimento, e o conhecimento hoje está disponível em larga escala, de uma maneira nunca antes vista na nossa humanidade, mas esse conhecimento disponível, eles são só conteúdos, esse conhecimento ele precisa entrar dentro da gente e gerar um movimento. Esse movimento vai provocar atitudes novas, uma nova compreensão de mundo, e vai começar a produzir uma transformação que passa por nós. Essa transformação que passa por nós é a sabedoria, esse conhecimento que eu faço a digestão dele, que eu faço a assimilação dele, esse conhecimento que nutre as minhas células e passa a ser parte de mim, de quem eu sou. Isso é a sabedoria. Você sabe que o fogo queima, você já viu vídeos, você já viu reportagens sobre incêndios, você sabe que o fogo mata, você sabe que o fogo é perigoso, você sabe que a dor de uma queimadura é grande, você sabe, você tem o conhecimento, mas não a sabedoria. A sabedoria ela vem quando esse fogo de verdade te queima. Te queima. Você tem uma experiência empírica. Quando esse conhecimento aqui entra, aí você sabe com outro saber. Sabor e saber vem da mesma palavra, né? Sabor e saber. Então você sentiu o gosto daquele conhecimento. Pô, agora eu sei. Isso é sabedoria, né? Então o pensamento moderno, o que ele faz? Ele separa os 2 sentidos. Uma coisa é o conhecimento científico, tal. Outra coisa é a sabedoria, o conhecimento ético, moral, a conduta, a espiritualidade. Ele separou, né? Separou. Ele começa a entender, olha, conhecimento racional e a vida moral. Então, uma diferença entre conhecer e agir. Enquanto para os gregos, o sábio era ao mesmo tempo aquele que conhecia, que possuía os conhecimentos verdadeiros sobre a realidade e aquele que agia de acordo com esses valores morais, no pensamento moderno, o sábio ele é aquele que possui um conhecimento científico, técnico, histórico, artístico. Ele é o cientista, então está separado. Conhecimento de sabedoria está separado. E a gente vê isso muito nos dias de hoje, porque nós somos uma multidão de pessoas muito bem informadas, mas bastante estúpidas quanto à tomada de decisão. Nós vemos essa separação muito clara nos dias de hoje. Nós nunca tivemos tantas informações à nossa disposição. Nós nunca tivemos tantos conhecimentos disponíveis. No entanto, nós nunca tomamos decisões tão ruins. Nós nunca tropeçamos tanto, nós nunca tivemos tantos problemas emocionais, tanta crise de saúde mental, tanta ansiedade, tanta depressão, tanto estresse, tanto burnout como nos dias de hoje. Parece que essa separação deu. Isso me lembra muito uma pesquisa que eu fiz recentemente sobre inteligência racional, inteligência emocional e inteligência espiritual, os tipos de inteligência. A inteligência racional, ela está muito ligada àquela hard skills que se fala no mercado, né? Aliás, o mercado pega muitas pesquisas científicas e dá aquele viés mercadológico que fica uma bosta. Uma bosta, querido! Então, vamos voltar um pouquinho ao conceito. Hard skills. Então, são as habilidades técnicas, o conhecimento técnico, duro, racional. Então, o sujeito sabe digitar, sabe usar um computador, entende de elétrica, entende de mecânica, entende de automação, o sujeito entende técnico. Ele é técnico, ele tem um conhecimento técnico, um conhecimento habilitado para o fazer, né? Para o realizar, conhecimento técnico. Ele é capaz de realizar, ele tem habilidades para realizar aquilo. Então, hard skills, ou habilidades duras, habilidades técnicas, que são baseadas na nossa inteligência racional, na nossa capacidade racional. Depois a gente tem inteligência emocional, que não tem a ver com saber fazer o serviço, mas saber como conduzir o processo que cerca um serviço ou um determinado trabalho. Soft skills. Aqui nós estamos falando de uma lista gigante, né? O World Economic Forum, ou o Fórum Econômico Mundial, ele adora inventar uma série de listas de coisas que ele quer que as pessoas tenham
sem se preocupar em como elas terão. É fantástico isso. Dentro de soft skills, não é? A gente está entendendo, ou o mercado está entendendo, pensamento analítico, inovação, aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem, resolução de problema, pensamento crítico, criatividade, liderança, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio lógico, ser orientado a servir o cliente, persuasão e negociação. Entra muito aqui um aspecto humano, um aspecto de saber lidar com as relações humanas, né? Você vai ter caras como Daniel Goleman, Joey Dispenza, Donald Clifton, falando muito dentro desse viés. O que é curioso na nossa sociedade é porque o paradigma de mercado levou a gente a um estresse de produção tão grande que as pessoas começaram a surtar. E de repente vem um Fórum Econômico Mundial e fala assim, porque agora o mercado precisa de soft skills. There you are. Quem é o mercado? Quem é o mercado? Quem é esse cara que eu quero dar na cara dele? Eu quero pegar a minha sandália e dar na cara desse mercado, porque ele mesmo arrebentou com a nossa capacidade emocional. Cala a boca! Eu tô falando aqui! E agora ele fala, porque nós precisamos de pessoas que tenham um pensamento analítico, saibam resolver problema, tenham pensamento crítico, criatividade. Mas desculpa, não era vocês que estavam capacitando até ontem mesmo uma multidão de seres humanos técnicos que tinham que trabalhar feito máquinas? E agora vocês vêm aí falando, quer dizer, tudo joga-se na conta dos seres, tudo joga-se na conta do indivíduo. O indivíduo está cada vez mais cansado, cada vez mais exausto. Toda hora surge uma habilidade para desenvolver, toda hora surge uma coisa, porque é uma corrida atrás do próprio rabo. Ele é o que é, deixa ele livre, deixa ele ser feliz. Muitos de nós estão se sentindo feito hamsters. Hamsters dentro daquela rodinha. E o cara tá cansado, tá ofegante, tá palpitante. Olha, o curso de Introdução à Filosofia é um convite para você descer da rodinha de hamster, respirar fundo e perceber se essa rodinha faz sentido. Porque ao invés de ficar correndo, talvez você dê um tapa nela, ela fique lá rodando um tempo enquanto você vai fazer outra coisa. Percebe? Sair da rodinha de hamster do mercado, da sociedade, é uma das principais propostas que eu tenho para essa jornada de introdução à filosofia. A gente precisa parar para pensar. Só que se a gente não para, porque, Juliano, tô na correria, não consigo fazer isso, porra, mas nem tenho tempo, nossa, já tô fazendo tanta coisa. Pois é, meu querido, e a tendência é você fazer cada vez mais. A tendência é te empurrar em cada vez mais obrigações, necessidades, tarefas, objetivos, intensidade, até você sucumbir. Para além da inteligência racional e inteligência emocional, já existem muitos pensadores pensando, ou já existem muitos pensadores refletindo sobre a inteligência espiritual. Tem algo além. A ciência já está de olho nisso, você vai ter pessoas como Napoleão Hill, Dana Zohar, Carl Gustav Jung, Emmanuel, você vai ter vários pensadores apontando que para além da nossa inteligência racional e emocional, ali mais no centro do nosso ser, existe um ser espiritual, existe uma dimensão espiritual. E obviamente que o mercadinho danadinho já botou a mão nisso e começou a chamar isso de superior skills. Então, habilidades que conectam hard e soft. Interessante, né? A gente insiste em pensar no ser humano como se ele fosse um equipamento com peças e partes. Tá? Isso aqui é inteligência racional, isso aqui é inteligência emocional. Isso aqui é isso aqui é aquilo. A gente fica nessa dicotomia, né? Isso é aquilo, ó, tudo separadinho, em caixinha. Me fala uma coisa, o seu sangue está separado do seu corpo? Porque ele só é separado enquanto disciplina para você estudar biologia, meu cara, mas o sangue, o corpo, está tudo junto e misturado. A sua inteligência racional está diferente, está distante, separada da sua inteligência emocional? Não, que eu saiba, elas operam juntas, é tudo junto. É tudo junto e ao mesmo tempo, é tudo simultâneo. A gente tem uma mania de fazer essa separação, né? A herancinha maldita da religião que insiste em ser aquela que religa. Né? A religião como religare, ela religa. Só que esse re de religião no latim também pode significar reafirmar, reforçar. O que o senhor falou aí, desculpa? Afirmar novamente. Então, religião
na sua vocação original, deveria ser algo que reafirma uma ligação que nunca deixou de existir, porque todas as coisas estão conectadas. Tudo é tudo junto ao mesmo tempo e misturado. Outro sinal. Então eu posso olhar para aspectos da realidade, mas sempre pensando que, ao final das contas, tudo isso acontece simultaneamente, tudo junto e misturado. Essa separação aqui, uma separação meramente didática, mas na prática ela é tudo junto e misturado. Ou o sujeito, quando passa o cartão, quando chega lá no escritório da firma, ele fala assim, bom, agora eu sou só hard skill. Meus problemas ficaram lá fora, minha depressão ficou lá fora, né? A briga que eu tive com a minha mulher ontem ficou lá fora, meu filho que ficou chorando ficou lá fora, agora eu sou aqui um executivo de sucesso. Bullshit. Bullshit. Em Superior Skills, a compreensão dos pesquisadores mais novos vai entender que existem as habilidades que conectam hard e soft por meio da espiritualidade, da inspiração e de um propósito. E aí essa palavra é perigosa, propósito. Por quê? Ela está sendo usada para justificar a loucura de trabalho e de produtividade que nós nos metemos. Não, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que bater mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Aí o sujeito não dá conta. Porque as hard skills dele, as habilidades racionais dele já não estão dando conta. Ele precisa de mais. Aí ele começa a fazer terapia. Começa com 2, 3 terapeutas. Ele começa, faz coaching, desenvolvimento de carreira, contrata um mentor para desenvolver a inteligência emocional dele. Aí ele vai desdebatendo cada vez mais. Aí vem alguém e fala assim, o que falta na sua vida é um propósito! Persiga esse propósito que vai dar tudo certo, mas continue trabalhando feito um idiota, continue trabalhando feito um louco, porque se você tiver um propósito, tudo isso vai se resolver. Ai, ninguém merece. É impressionante a subversão que a nossa sociedade faz, a corrupção de conceitos que são, desculpe, sagrados, mas se corrompe isso, existe uma corrupção que leva esses conhecimentos sempre para produtividade, para meta, para resultado. E o sujeito vai ficando cada vez mais louco. Tem um monte de gente caçando o propósito como se fosse borboleta. Meu amigo, no dia que nós entendermos o propósito de vida como a própria vida, nós vamos mandar o mercado e todo o resto para aquele lugar. Portanto, é curioso perceber isso, né? Mas o próprio mercado está assinando o seu atestado de óbito. Quando ele começa a falar de superior skills e dá como referências arte, música, filosofia, literatura e demais campos da cultura. Meu amigo, cultura é significado. Cultura é espiritual, cultura é coletividade. No dia em que nós, de fato, nos entregarmos para a cultura, para a filosofia, para as artes, para a espiritualidade, no dia em que, de fato, nós percebemos que nós podemos ser uma comunidade e que sistema, governo, ideologia, religião nenhuma vai se meter a besta com a gente, o mercado vai dar uma balançadinha. Pense bem nisso. Por hora, é claro, nós temos de lidar com a vida prática, senão caímos no buraco ou querentalos de Mileto. Nós precisamos encontrar nos pequenos afazeres, em tudo que a gente faz, um sentido maior. Porque na cozinha também se encontram os deuses, como dizia Heráclito de Éfeso. Então, qual é a pergunta que você precisa se fazer como Sócrates? Quais são as perguntas que te movem? Qual é o questionamento que está escondido aí embaixo de todas essas camadas polidas de ser de luz que faz pum de glade em público? Que camada tem aí embaixo que precisa ser questionada, que pode ser questionada? Muitos de nós estão muito bem, obrigado, é uma alegria, uma felicidade, é uma produção maravilhosa. Nada contra, ótimo, fantástico, maravilhoso. Só que na intimidade tem um desconforto ali dentro. Uma coisa que não tem nome. E uma coisa que não tem nome, ela nos possui, nos corrói por dentro. Jesus tinha uma frase curiosa que ele falava, você não expulsa um demônio que você não sabe o nome. Eu diria, a gente não supera uma crise interior
se a gente não souber dar nome para ela. E muitos de nós, na correria do dia a dia, porque nós estamos distraídos, nós não temos tempo de olhar para nós mesmos. Nós não temos tempo de olhar com calma para o mundo, deixar que o mundo nos afete para que a gente afete o mundo de volta, numa relação simbiótica de crescimento de consciência. Nós não temos isso. Por quê? Por quê? Porque nós não paramos, porque nós temos meta, nós temos propósito, nós temos isso, nós temos aquilo. Essa coisa desconfortável dentro de nós que não tem nome precisa ser nomeada. E você precisa fazer as perguntas certas para ser capaz disso. A filosofia é o caminho. A filosofia foi para mim o caminho. Está sendo para mim o caminho. Continuará sendo para mim o caminho por muito tempo. E eu acredito que nós estamos prontos, como escola filosófica, para trilhar isso com você. Porque isso é o que nos mantém em pé. Isso é o que mantém o nosso senso crítico. Isso é o que nos dá a tranquilidade, a autoridade e o saber para dizer não quando necessário. Não. A gente vive numa sociedade de positividades tóxicas que não desaprendeu a dizer não. É tudo sim, Senhor. Nós precisamos reaprender a dizer não diante de uma postura crítica. Pensar com a nossa própria cabeça, ao invés de dizer sim, like, compro, quero. O Círculo Escola Filosófica atua com mais intensidade nesses dois campos, por assim dizer, a inteligência emocional, a inteligência espiritual. A gente não trabalha, por exemplo, com capacitação profissional, né? Eu não ensino você uma profissão. Eu não ensino ao ser humano uma profissão. Eu ensino ao profissional como voltar a ser humano. Olha, eu posso dizer para você, eu sou eu vim, né, do mercado do marketing, da propaganda, da publicidade, da comunicação. E hoje, como me dedico muito mais à filosofia, ao autoconhecimento e espiritualidade, eu olho para trás e vejo que as coisas mais geniais que foram criadas no cinema, na TV, que encontraram uma grande reverberação, tinham por trás dos seus roteiros grandes filósofos ou grandes pensadores. É o caso do filme Matrix, por exemplo. O filme Matrix marcou toda uma época, não é? E é curioso porque a maioria das pessoas não entendeu boa parte daquele filme, ou então saiu numa verdadeira teoria da conspiração, tentando justificar e defender e coisa e tal. Mas a verdade é que eu acho que a maioria das pessoas tomaram a pílula errada quando assistiram o filme, né? Aquela pílula que o Morfeu oferece. É curioso porque a palavra Matrix, ela deriva de mater, que dá origem à palavra mãe, mater, né? Matéria. Matrix em latim é o órgão feminino, o órgão reprodutor feminino, o útero, não é? Que gera. Matrix poderia ser compreendido como um útero, não é? E no filme, obviamente, você conhece, o Neo sempre desconfiou, ele tinha alguma coisa ali no fundo que ele não conseguia acreditar na realidade que cercava ele. Aquilo parecia de alguma forma estranho, mas ele não sabia dar nome. Ele era perseguido por esse fantasma. Essa coisa ali dentro que, cara, não faz sentido, tem alguma coisa aqui que não faz sentido, a conta não fecha, o negócio não bate, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Mas ele não sabia dizer o que era. Ele não sabia dizer o que era. Quando ele se encontra com o Morfeu fala, você quer saber a verdade? Toma isso aqui. Toma isso aqui, que eu vou te levar lá. E aí tem todo o desfecho do filme. E é muito, muito interessante como existe ainda hoje, e não estou falando de inteligência artificial, nenhuma brisa dessa, do tipo, estamos todos na Matrix, mas existe uma falsa realidade na qual todo mundo acredita. Existe uma realidade tal qual se apresenta, né? Ou o mundo como ele é, que às vezes, para certas pessoas que já despertaram, eles olham o mundo como o mundo é e falam assim, cara, isso aqui não faz sentido. Tem alguma coisa errada com isso. Começa um incômodo interior, né? Marilena Chauí vai dizer, vencer o poder da Matrix é destruir a aparência, restaurar a realidade e assegurar que os seres humanos possam perceber e compreender o mundo verdadeiro e viver realmente nele. Cara,
Acho que a gente não precisa comentar muito mais, pensa bem, né? E é curioso porque a gente vai ter dois momentos curiosos na vida do Neil que fazem um paralelo, né? Fazem um paralelo com Sócrates. Neil, quando ele é levado por Morfeu até o oráculo, que seria uma pessoa portadora de um poder, de uma compreensão espiritual. Aliás, o oráculo até que lembra a Marilena Chauí, viu? Eu tava pensando aqui. Mas tudo bem, apaga. Neil chega e na soleira da porta do apartamentinho onde a oráculo tá lá escrito Nocete ipsum, conhece-te a ti mesmo. É curioso, né? Porque o oráculo vai dizer para Neil o quê? Que ele, e somente ele, poderá saber se é ou não aquele que vai livrar o mundo do poder da Matrix. E que, portanto, somente conhecendo a si mesmo, ele vai ter a resposta. O Neil vai buscar no oráculo, que representa uma força espiritual transdimensional, alguém que acessa os dois mundos, alguém que está dentro da Matrix e ao mesmo tempo fora. Pensa bem nos paralelos. Ele vai fazer essa consulta espiritual com o oráculo para dizer: eu sou o escolhido. Ele vai pedir validação. Validação. E ela devolve a pergunta para ele: você é o escolhido? Conhece-te a ti mesmo e você vai saber a resposta. Não sou eu que vou te dar a resposta. Essa postura do Neil, esse momento de Matrix, ele é crucial porque muitos de nós vivemos exatamente a mesma coisa. A gente vai atrás do curandeiro, do médium, vai atrás do extraterrestre, vai atrás de um monte de gente, um monte de líder, um monte de guru, feito umas criancinhas precisando de estrelinha. Eu sou escolhido, eu sou desse planeta, eu sou de outro, eu sou um espírito de luz, eu sou uma pessoa legal, qual é o meu propósito? Me diz. E, gente, como tem vagabundo pilantra nesse mundo, enganando essas pessoas. Já dizia a sabedoria filosófica do meu avô: nesse mundo, enquanto existirem tontos, os espertos sobreviverão. Mas é. Neil foi assim, eu fui assim, talvez você seja assim. Eu fui assim, fui atrás. Sou eu? Você me valida? Eu sou especial? Eu tenho que fazer uma coisa diferente? A gente vai atrás da validação, fora. A gente não olha para dentro. A gente não olha para dentro. E é curioso porque, em paralelo, Sócrates passa por uma coisa muito parecida. Sócrates começa a ganhar uma fama muito grande em Atenas, né? Muito grande, aquela coisa, ficou famoso, conhecido, nossa, que máximo! E ele não se conectava com aquela fama. E ele vai para Delfos, né? Visitar o oráculo de Delfos, no templo dedicado ao deus Apolo. Curioso isso. Apolo, aquele que é apolar, ou seja, ele não tem polos, ele não tem dualidade, ele já superou a dualidade, ele saiu da dualidade. Então é curioso isso, né? Porque no momento em que a gente se vê numa dualidade, a gente busca alguma coisa apolar. No momento que a gente se vê dividido entre polaridades, a gente busca um lugar apolar. Esse lugar apolar, ou seja, sem polos, é o lugar do divino, é o lugar do espiritual, é o lugar da essência do todo, né? Porque ele é apolar, ele não tem polaridades. O todo manifesta a polaridade no universo. O universo é polar, ele é dual, ele tem preto e branco, dia e noite, bem e mal, ele tem todas essas esferas de compreensão, mas o gerador disso é apolar. Então, às vezes, para que a gente saia, pensa numa pirâmide comigo, ó, para que a gente saia dessas polaridades aqui, ó, você tem que buscar aqui em cima. Sócrates vai fazer o mesmo no templo do deus Apolo, do deus que é apolar, sem polaridades. E ele chega para o oráculo e pergunta: eu sou um sábio? As pessoas estão dizendo que eu sou um sábio. Eu sou um sábio. E o oráculo pergunta de volta: o que você sabe? O que você sabe? E Sócrates examina toda a sua consciência, toda a sua vida, examina sim todos os seus conhecimentos, mas diante da clareza de todo o universo que ainda poderia conhecer, ainda poderia vir a conhecer. E ele responde uma frase que provavelmente você já ouviu: eu só sei que eu nada sei. Olha, a única coisa que eu tenho certeza é que eu não sei de nada.
E o oráculo responde para ele: você é o mais sábio de todos os homens, porque você é o único que sabe que não sabe. A nossa arrogância humana, dos títulos, disso, daquilo, blá blá blá, isso congela, petrifica a busca interior pelo conhecimento. Nós ficamos congelados. Mas é a partir dessa clareza mental, de entender que tudo que eu sei é só uma gota diante de um universo, diante de um oceano imenso de possibilidades de conhecimento, é só diante desta clareza, sei que nada sei, que o caminho da sabedoria se abre, o caminho da filosofia se abre. Caso contrário, nós ficamos absolutamente arrogantes e congelados. Veja, 23 séculos separam Sócrates de Newton. 23 séculos. É curioso isso, né? Por que o Sócrates foi considerado o patrono da filosofia? Porque ele jamais se contentou com as opiniões estabelecidas, com os preconceitos da sua sociedade, com as crenças inquestionadas dos seus conterrâneos. Ele costumava dizer que era impelido por um espírito interior, como Morfeu instigando Neo, que o levava a desconfiar das aparências e procurar a realidade verdadeira de todas as coisas. Olha, curso de introdução à filosofia, ele é um curso para quem não se contenta com aquilo, para quem não aceita de primeira. Ele é um curso para quem sabe dizer não. Para quem desconfia. Tá tudo bem, pô, a gente curte isso, curte aquilo, vai, ouve aqui, pega aquele pensador, pega aquele influenciador, tal, muito legal. Cara, mas se você aceita de bate-pronto o que essas pessoas estão dizendo, aí não sei se esse curso é para você. Esse curso é para quem fica a casa com aquela pulga atrás da orelha. Eu acho que eu tenho tanta pulga atrás da orelha que eu já estou materializando a pulga. Dá uma olhada aqui, ó. Tem uma pulgão, uma comunidade de pulga atrás da minha orelha, porque eu não consigo. Eu não consigo. Pode ser a pessoa mais crível do mundo, pode ser o Papa Francisco, que vai lá, sei, muito bom, bacana isso que o senhor está falando, mas eu vou pensar sobre isso e já a gente conversa. Eu me deixo afetar por aquilo e depois questiono. Não me fecho às possibilidades. Não, mas Juliano, só tem uma explicação. É essa. Não tem como. Não tem como. Não tem como. A realidade, os nossos olhos nos enganam, gente, o tempo todo. Não, mas eu vi. O que você acha que você viu? Eu vi. Não viu nada. Olha, eu tive uma mentorada que me contou uma história muito engraçada para o nosso grupo. A gente estava fazendo mentoria. E ela estava amargurada, triste, chateada, tinha tido uma discussão, o marido não estava muito legal. E disse que ela chega em casa um dia e encontra um pijama de mulher dentro da roupa passada dela, as coisas da roupa passada, um pijaminha que não era dela. Ela se consumiu de raiva, ela não se conformava com aquilo. Diz que num ímpeto de fúria, bem alquímico, diga-se de passagem, ela tacou fogo no pijama. Eu não quero nada dessa energia, ficou brava. Fez esse desabafo pra gente no grupo e tal. Passou um tempo, depois do nosso encontro de mentoria, depois de um mês mais ou menos, ela voltou a falar, gente, eu tenho que contar o desfecho do pijaminha. Ela falou, saí da mentoria, fui encontrar com uma amiga minha, de outro estado, fui visitá-la, contei pra ela, desabafei, chorei minhas amarguras sobre o pijama, falei que eu queimei o maldito, queimei aquela porcaria, pra não ficar com nada de energia dessa vagabunda, seja lá ela quem for. E a amiga começou a fazer uma cara engraçada, ela falou assim, você se lembra que no mês passado eu fui pra sua casa, na sua cidade, eu dormi lá? Imagina o olho dela regalando. Esse pijama era meu, você queimou meu pijama. Percebe? A gente deu muita risada, se divertiu, foi uma história muito curiosa, que mostra como que os nossos olhos veem, passam pelo nosso mundo interno, passam por tanta coisa, às vezes a gente não consegue ver com clareza aquilo que está lá na nossa frente, na nossa cara. Isso aí não existe, para de graça, isso aí. O senhor está inventando para brincar comigo, seu brincalhão. Leonardo Boff, um dos filósofos e grande pensador moderno, vai dizer,
Cada ponto de vista é a vista de um ponto, cada leitor de um livro é coautor, porque ele lê e interpreta a partir de onde os pés dele pisam. A minha percepção de mundo passa pelos meus filtros, pelas minhas referências históricas, pelas minhas experiências de vida, passa pela minha compreensão, passa pelos meus talentos naturais, passa pela minha essência, passa pelos meus sentimentos, passa por tudo. Entendeu? Se a vida ser normal e só por causa disso você deixou, hein? Você ficou uma pessoa diferente? Quem é que pode me garantir que aquilo que eu estou vendo e a forma como eu estou interpretando é a realidade dos fatos? O grande perigo da nossa sociedade é que nós desaprendemos a sair de nós. Nós olhamos, nós julgamos, nós interpretamos, nós condenamos, nós queimamos. Não sei, de repente. E só depois que a gente queimou é que a gente vai ouvir o outro e perceber que a gente queimou a coisa errada. Quantos de nós saíram por aí queimando coisas? Queimando possibilidades, queimando pessoas, queimando filosofias, queimando tantas coisas. Porque não fomos capazes de sair do nosso eixo de raiva, de ódio, de trauma, sair da nossa referência, sair do nosso julgamento. Quantos de nós? Percebe? O que nós vemos definitivamente pode não ser a realidade como ela é. E aí Platão, discípulo de Sócrates, criou em A República uma alegoria curiosa, que talvez você já tenha ouvido falar, mas que eu trago para você, a alegoria da caverna de Platão. É um mito que ele conta. Curiosamente falando, né, a nossa sociedade ela é tão esquisita que ela usa a palavra mito como sinônimo de mentira, como sinônimo de ilusão. Já pararam para pensar? Verdade ou mito? Né? Você vai ver um monte de vídeo no YouTube assim, verdade ou mito? Como se o mito fosse o contrário da verdade. Quando, em verdade, o mito é um mensageiro de uma verdade tão grande, tão profunda, que não pode ser dita diretamente para a gente. A gente não consegue assimilar, muitas vezes, a verdade tal qual ela é, porque nós vivemos um mundo de mentira. Nós vivemos um mundo de mentira como Neo em Matrix. Quando a verdade chega, a verdade dá na cara do Neo. Quando ele está lá na frente do Morfeu, e o Morfeu fala assim, você está vendo isso aqui? Você está assim, eu estou no mundo. Eu falei, não, você não está. Tudo isso aqui é mentira. Eu falei assim, como assim tudo isso aqui é mentira? E ele faz assim, vrum, desaparece tudo, eles estão no lugar branco. Aí ele puxa, vem. Ele começa a brincar com aquela pseudo-realidade que ele acreditava ser verdadeira. E nós, engraçado, né? Nós estamos tão envolvidos com isso que a gente chama mito, a gente entende que mito é mentira. É uma coisa muito louca. Voltemos ao mito da caverna. O mito da caverna diz o seguinte, existe um povo, seres humanos, que nasceram presos a grilhões no fundo de uma caverna. Dá uma olhada nessa imagem aqui, você vai entender. Ó. Aqueles seres humanos ali, no canto esquerdo da sua tela, sentadinhos ali naquele muro, eles nasceram ali, presos àqueles grilhões. Eles não enxergavam quase nada. Toda a percepção de realidade que eles tinham era o fundo dessa caverna, a parede dessa caverna muito mal iluminada. Há esse muro, tá vendo? E ali um pouco no topo tem uma fogueira que produz uma luz relativamente tênue, né? Que projeta sobre essas peças que esses caras ali atrás do muro estão segurando, projeta a sombra delas nas paredes. Como eles veem o movimento das peças e ouvem as vozes desses caras que estão segurando e sustentando essas peças, eles acreditam que as próprias sombras são dotadas de vida. Eles têm medo das sombras, portanto, permanecem ali com grilhões amarrados. A realidade e a percepção de mundo deles é aquilo ali é a verdade e nada mais existe. Um deles consegue fabricar um instrumento e com ele rompe os grilhões que o prendiam ali. Ele escapa, você está vendo ali, ó, vai mostrando ele depois do fogo ali à direita, ele escapa e segue a luz que existe para além da fogueira. Porque a fogueira, sim, era iluminada
trazia alguma clareza, mas não era a luz do dia. Era ainda uma luz de alguma forma manipulada para projetar aquelas sombras, para projetar aquela ilusão. Quando ele atravessa a fogueira, e isso é muito simbólico, quando ele atravessa a fogueira, ele percebe que existe uma luz mais brilhante, que é que ali ele vai até a superfície. E ele descobre a realidade. Ele descobre a realidade das coisas. Que todo aquele mundo de sombras, que todo aquele mundo de ilusão, que tudo aquilo que ele acreditava ser a realidade, na verdade não era. Era só um fragmento da realidade muito pequeno. Mas a realidade das cores, das árvores, do céu, dos animais, dos seres vivos era muito maior do que aquilo que ele entendia como verdade. Curioso porque esses seres humanos que continuam presos ali no interior da caverna, eles tomam sombras por realidade. Tanto as sombras das coisas e dos homens exteriores, como a sombra dos artefatos fabricados por eles. Essa confusão, porém, não tem como causa a natureza dos prisioneiros e as condições adversas em que se encontram. O que aconteceria se eles fossem libertados dessa condição de miséria? Voltamos lá para aquela nossa ideia, né? Dos bruxos e dos trouxas, né? Das pessoas que saíram da Matrix, das pessoas que continuam na Matrix, esses símbolos tantos, né? As pessoas que continuam na caverna, as pessoas que saíram da caverna. As pessoas que estão dentro da caverna tomam sombras por realidade, ou seja, possuem uma visão de mundo muito estreita, muito limitada. O que é a parede da caverna hoje em dia? Quais são as cavernas de onde você já se desprendeu? Quais são as cavernas que você vê as pessoas presas, entretidas, envolvidas, julgando ser a única realidade? Crenças religiosas, crenças políticas, crenças científicas, redes sociais. Diz o Byung-Chul Han que a nova parede da caverna de Platão é a tela do nosso celular. Dá o que pensar. Será que a parede da caverna é a mídia tradicional, a televisão, os grandes veículos de comunicação? Será que aqueles camaradinhas segurando aqueles artefatos, será que os influencers são esses camaradinhas projetando sombras na parede, alimentando a ilusão da realidade da caverna? Será que o que se projeta na parede são metas inalcançáveis de produtividade, de desempenho, de riqueza? Será que a nossa caverna é populada pela sombra das opiniões dos outros? Será que o que se projeta na caverna do nosso mundo interior é a preocupação com o que os outros vão dizer? Veja, de uma maneira bem didática para a gente mastigar esse mito. O que é a caverna? É o mundo das aparências que a gente vive. O que são as sombras projetadas nos fundos? É a forma ou as coisas tal qual nós a percebemos. O que são os grilhões? O que são as correntes que nos prendem nessa caverna? São os nossos pré-conceitos, nossas opiniões, nossas crenças, de tudo que nós estamos percebendo como realidade. Não, isso acontece por causa disso. Não, eu sei. Não, mas a fé ensina. Não, mas isso está na Bíblia. Não, mas o fulano que é especialista disse. Não, mas olha, o Google emitiu um relatório. Não, mas veja, o governo disse. Eu acredito, eu absorvo, eu me prendo a opiniões, a percepções, a conceitos e preconceitos. E eu fico preso nessa caverna que percebe a realidade de uma maneira limitada. Quem que é o primeiro prisioneiro que se liberta da caverna? Ele é o filósofo. Ele é o cara que começa a perguntar, tá, mas o que é isso? Como que é isso? Por que é isso? Ele começa a questionar se aquela é a realidade. Ele começa a se questionar se ele precisa se manter preso naqueles grilhões de conceitos e preconceitos. O que é a luz do sol? É a luz da verdade, que é diferente da fogueira. Diferente da fogueira.
É diferente daquele fogo que está ali manipulando. Existe ali uma luz tênue que é usada para manter os homens cada vez mais presos, para projetar. Tem muita coisa que a gente olha e fala, nossa, encontrei a verdade. Depois de um tempo você percebe que está sentado na fogueira. E olha, eu posso falar por mim. Eu passei por esse fogo várias vezes. Porque para sair da caverna, você tem que passar por essa fogueira. Não é mole. Não é mole. Mas ao mesmo tempo é inconcebível ficar preso aos grilhões acreditando nas sombras. É inconcebível. Uma vez que você percebeu que com a ferramenta que você criou, você soltou aqueles grilhões, você não volta mais. Você não volta mais. E aí, meu caro, automaticamente, se você está se libertando de preconceitos, de opiniões, de crenças, se você é uma pessoa que está pensando fora da parede cujas sombras estão projetadas, se você é uma pessoa que está pensando fora da religião, fora das redes sociais, fora do paradigma político, você está conseguindo enxergar além, se prepare, porque você vai passar pelo fogo. Você vai passar pela fogueira. Só que eu já posso te dizer que depois da fogueira vem a luz do sol, vem a luz da verdade, vem a luz do sentido, vem a luz daquilo que realmente tem significado. O que é o mundo iluminado pelo sol da verdade? É a realidade real. É o mundo fora. Lembra quando o Neo pergunta onde nós estamos? O Morfeu responde, pergunta errada. A pergunta não é onde nós estamos, a pergunta é quando nós estamos. Neo estava preso a um paradigma de espaço e Morfeu o transforma ou o transporta para o paradigma do tempo. Não é onde, é quando. Se você não se conectar com o tempo, você não vai se conectar com o espaço. Se você não aprender a entender o tempo, você jamais vai entender o espaço. É uma mensagem muito preciosa essa, porque nós estamos numa modernidade tão líquida, como diz Zygmunt Bauman, que o tempo escorre pelas nossas mãos. Hoje em dia, o tempo, ninguém tem mais tempo para nada. Ai, o planeta está girando muito rápido. Ninguém tem tempo para mais nada. Se eu não tenho tempo para mais nada, se eu não reverencio o tempo, eu jamais descobrirei o valor do espaço, o valor das coisas, o valor dos significados que estão aqui me cercando. Eu jamais vou entender Heráclito de Éfeso que dizia, aqui na cozinha também se encontram os deuses. O que é a ferramenta? O que é o instrumento que liberta o prisioneiro rebelde e qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? É a filosofia. A filosofia. Aliás, eu usei aqui em filosofia o símbolo da pedra filosofal e eu vou providenciar esse bônus para quem estiver com a gente. Vou convidar a minha esposa Juliana a dar uma aula apenas sobre o significado desse símbolo da pedra filosofal, um símbolo alquímico que fala muito sobre essa jornada de individuação, de assumir de fato uma liberdade verdadeira, uma autonomia verdadeira aqui, a partir do nosso epicentro. Vocês vão curtir, certamente. Bem, paralelos inevitáveis da nossa aula. Sócrates e Neo. Os dois se encontram com a frase, conhece-te a ti mesmo. A caverna de Platão e a Matrix, a mesma coisa. E indo um pouco mais além, se você foi meu aluno no curso Yeshua, por que não dizer o túmulo de Jesus e a física quântica? Veja, são paralelos que quebram a nossa ideia de realidade. Como assim o túmulo de Jesus e a física quântica, Julianora? Dentro do sudário, aparentemente, ficou registrado o momento em que aquele corpo se expande de tal forma e aqueles átomos se expandem de tal forma a gerar uma fissão nuclear. A energia daquele corpo é dissipada porque o espírito que o condensava foi para a sua dimensão, foi para a realidade verdadeira. Ficou ali uma prova, um registro de que isso daqui, essa matéria que nós achamos que é tão dura,
em verdade, como viu Einstein e como mostrou depois a física quântica, é pura energia, é tudo ilusão, é tudo pura ilusão, percebe? A todo momento, os saberes e os conhecimentos de diversos pontos estão nos dizendo, parem e prestem atenção, para saber se você não está entretido demais com a parede da ilusão. Eu, particularmente, sou inimigo do tem que, sabe? Aí tem que, só tem um jeito. A verdade é que é assim que, olha, o mundo funciona, não tem jeito, é assim que é, tá na Bíblia. Ai, ninguém merece. É fundamental nós percorrermos o território das nossas crenças se quisermos despertar o real poder que habita todo ser humano. O todo é mente e o universo é mental. Nós lemos em Caibalion, o depositário da filosofia egípcia de Hermes Trismegistus. Observar com calma as nossas ideias de mundo, exercendo a liberdade de questioná-las, pode nos levar a um caminho profundo de autoconhecimento. Um caminho profundo de autoconhecimento. Veja, se a realidade é mental, eu acho muito bom que a nossa mente comece a fazer exercício. E a filosofia vai ser a sua nova academia, como dizia Platão. A saída da caverna ela é uma atitude filosófica. Você já estabeleceu a crise como seu novo CEP? Você ligou o seu detector de incoerência e você passou a ser mal visto em todo lugar que você vai, porque você começa a perguntar e as pessoas não conseguem responder, elas ficam bravas com você. Você passou a ser mal-vindo nos lugares. Você não consegue se conectar com os grupos, porque sempre que você faz perguntas, você constrange as pessoas. Meu amigo, minha amiga, bem-vinda ao curso de Introdução à Filosofia, porque aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Se a crise é o seu CEP, se você está sempre, doido com perguntas na sua cabeça, como dizia a Rita Lee em Hino aos Malucos, nós os malucos vamos lutar para nesse estado continuar, nunca sensatos nem condizentes, mas parecemos super contentes. Se você mora na crise, meu caro, se a crise é o seu CEP, se as suas perguntas incomodam, se você é o pentelho que nunca concorda com as coisas, bem-vindo ao curso de Introdução à Filosofia. Veja, minhas dicas sobre a atitude filosófica para a saída da caverna. Primeiro, comece pelo conceito. O problema, ou a questão, o talento de quem não consegue concordar com as coisas, de quem tem um detector de incoerência, um detector de bullshit, é que essa pessoa ela tem ancorado dentro de si um conceito. Conceito sobre o que é isso, como é isso, por que é isso. Essas 3 perguntas são os pilares do pensamento, da reflexão filosófica. O que é? A natureza. Como que é? A operação. Por que que é? É o sentido. Então, quando a gente tem um conceito dentro da mente, o que é, como é, por que é, quando a gente vê certas atitudes, você fala assim, filho, tá louco? Por que você está fazendo isso? Ah, não, hein, não. Por que não? Aí a pessoa vai explicar. Aí, à medida que a pessoa explica, ela começa a se enrolar, porque você percebe que ela não conhece esse conceito. E aí dá uma treta muito grande. Eu tinha um professor de marketing que falava, mano, comece pelo conceito. Barbudão, assim, careca, Douglas Burdoco. Fala, comece pelo conceito, mano, conceito. Se você dominar o conceito, você nunca vai passar por idiota numa reunião, porque você sabe o começo. Tá ali, comece pelo conceito. Troque afirmações por perguntas, e isso é muito difícil. Isso é passar pela fogueira da caverna de Platão. Pega tudo aquilo que você afirma com certeza, pá, e bota um ponto de interrogação no final. Não, Juliano, mas eu sou uma pessoa que é isso. Tá, beleza, bota um ponto de interrogação no final agora e pensa, eu sou uma pessoa que é assim? Eu olhava para você, não, eu sou um empreendedor, eu sou uma pessoa que realiza. Então, Eu sou uma pessoa que realiza? Aí vem a segunda pergunta, mas o que é realizar de fato? Qual o valor que isso tem? O que isso gera em mim? O que é a verdadeira realização, como falava Paramahansa Yogananda, Self-realization. O que é a autorrealização?
Como é que eu chego nisso? Eu sou capaz disso? Você percebe? Pega todas as suas afirmações e bota uma pergunta no final. Bota uma pergunta no final. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de fazer isso. Prefira ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Acho válido. Contemple a causa ou as causas e os efeitos. Expande-se diante da vida. Comece a buscar essa relação, comece a buscar essas conexões. Filosofia é o oposto dessa positividade tóxica que tomou conta da nossa sociedade. A decisão de não aceitar como naturais, óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos da nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Se você tem esse espírito, esse curso é para você, estou te falando. A investigação do mundo exterior começa pela investigação do mundo interior. Veja, o nosso curso de filosofia é uma jornada de conhecimento e autoconhecimento. Para quê? Para que você seja capaz de tomar decisões melhores, capaz de passar pela vida de uma maneira mais viva. Nós estamos passando pela vida mortos, como zumbis de Walking Dead. Nós precisamos passar vivos pela vida. Eu comentei na aula de Sociedade do Cansaço que eu, neste ano, decidi que não quero produzir, eu quero frutificar. Eu quero dar frutos. Não produzir produtos, não produzir conteúdo, eu quero dar frutos. Eu posso, a partir desse fruto, entregar ele de forma audiovisual, na forma desse curso, dessa jornada como nós criamos. Mas eu quero frutificar, eu não quero produzir. E eu, voltando, quando eu pensava muito no formato desse curso, há anos eu tenho maturado esse curso, há anos eu tenho maturado essas aulas, que tipo de jornada eu queria, anos. E voltando de carro para Curitiba, certa vez, uma viagem longa de São Paulo para Curitiba, eu comecei a olhar para as árvores e eu comecei a perceber que aquelas árvores silenciosas, imóveis, elas estavam me dizendo alguma coisa. Tinha ali um sermão, tinha ali uma palestra, tinha ali uma aula para mim. E ao longo das horas que eu pude viajar de carro, eu comecei a ouvir o que essas árvores tinham para me dizer. E elas têm uma verdadeira sabedoria ao se harmonizar com a realidade da vida, com o mundo, afetando o mundo e sendo afetada por elas. Elas são filósofas por excelência. Durante o outono, aqui em Curitiba principalmente a gente percebe muito isso, porque tem muitas árvores, daquela árvore Maple Bear, sabe? Que tem aquela folhinha bonitinha do Canadá, né? Elas ficam vermelhas, laranja, ela amarela, laranja, depois fica vermelha e a folha cai. O outono, ele é a crise. O outono é a crise. O outono é quando a gente começa a olhar para aqueles grilhões lá na caverna de Platão e falar, cara, eu quero tirar esses preconceitos, isso aqui não está funcionando para mim. Essas minhas crenças não estão funcionando para mim, essa minha percepção de mundo não está funcionando para mim. No outono, eu abro mão. Eu deixo cair essas folhas. Eu deixo passar o que passa. No outono, eu olho e falo assim, legal, isso aqui me trouxe até aqui, mas agora eu vou deixar isso passar. No inverno, a árvore fica peladinha, sem nada. Parece que morreu, mas na verdade, a vida interior dela está crescendo, ela começa a buscar dentro de si o suficiente, raízes profundas, ela começa a crescer numa dimensão que ninguém vê. Para mim, o inverno é sinônimo da dimensão espiritual. O solo, a terra, as raízes profundas nessa dimensão que ninguém vê, mas que nutre, que abastece, que fortifica. Depois que eu deixo passar o que passa, depois que eu abro mão, depois que eu passo pela crise, eu me volto para dentro de mim. E eu vou encontrar uma nova forma de espiritualidade sem as folhas da religião, sem as sombras da religião. Não, eu vou encontrar aqui a minha essência. Quando eu sou nutrido
nutrido por essa dimensão, por esse significado, por isso que vem dentro de mim, eu estou pronto para a primavera. Eu começo a florescer. Eu começo a renovar as minhas percepções, as minhas crenças, as minhas opiniões. Eu começo a trazer vida nova. Eu floresço. Eu ofereço ao mundo perfume. Eu começo a afetar o mundo para que o mundo me afete de volta. E é curioso, porque a primavera é a flor se abrindo para o mundo para que o mundo a afete. Porque o que é? O que é um fruto? Como é que uma flor é polinizada? Como é que ela é fecundada? Se não por uma abelhinha que vem, um inseto que vem, brinca ali no seu pólen, brinca no pólen da outra, ali existe a troca genética. O mundo afeta. Quando eu estou disponível para me abrir ao mundo, ao conhecimento, a tudo que esse mundo tem para me dar, a tudo que o conhecimento tem para me dar, eu troco com o mundo. Eu me deixo afetar por ele. E quando eu me deixo afetar, eu finalmente chego no verão. Eu posso frutificar a partir daquilo que eu encontrei em mim, no mundo. Esse é o caminho da jornada filosófica, esse é o caminho do nosso curso. É frutificar, percebe? Eu quero frutificar, eu quero trazer qualidade, eu quero trazer significado para isso que parece não ter sentido. Eu quero trazer vida, eu quero trazer vivacidade para a vida, para que a gente não passe pela vida como mortos-vivos. Gente, é só o começo. Dentro da nossa plataforma, a partir de hoje, você já tem disponível as reflexões complementares dessa aula, desse vídeo. Você tem o texto, um texto de reflexão sobre a aula magna. E você também tem liberado o primeiro módulo, a filosofia, um conjunto de aulas para que você trilhe este caminho. Pense bem, porque esse pode ser um caminho que pode mudar completamente a sua experiência de vida, aquilo que você vive na sua vida. Pode mudar profundamente, pode afetar o teu trabalho, pode afetar a tua relação familiar, pode afetar a forma como você cria os seus filhos, pode afetar tudo. Filosofia é tudo. É essa árvore que é afetada pelo mundo e que afeta o mundo positivamente, que frutifica. Eu quero muito ter você no nosso curso. Aqui embaixo, nessa aula, estou deixando o link, estou deixando o caminho para você conhecer a nossa proposta, fazer a sua matrícula. É um convite. E eu estou te fazendo esse convite na certeza que eu tenho de que este caminho, de que esse estudo me transforma todos os dias, me fortalece todos os dias, me oferece a força interior necessária para fazer tudo aquilo que você veio fazendo. É daqui que eu tiro, é deste lugar. E eu quero ter você comigo ao longo de um ano, para a gente conversar, se encontrar, trocar, se afetar positivamente. Legal? Eu espero você, então, aproveite ainda hoje, entre aqui no link, faça a sua matrícula, garante a sua vaga, porque fazendo a sua matrícula hoje, o primeiro módulo já está disponível, prontinho para você ir saboreando. Um beijo, sempre avante, que questa é a coisa più importante.